Tá com a oportunidade, meu filho. Fique à vontade. Cumprimento a todos que estão assistindo a live. Queria mandar um abraço para minha líder, Silmara, Valdecir, irmão Jadiel, irmão Miriam, todos glória. Os meus amigos ali do Grupo Primícias. Deus me abençoe poderosamente. Minha tia tá me acompanhando desde o primeiro também, na Vivador, lá. Ela tava lá. Glória! Tia coruja, hein? Eita Deus! Os irmãos que estão com sua Bíblia aí presentes, que possam abri-las no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as vossas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Hoje em dia, né, muita gente lê e fala sobre o avivamento, né, que é uma questão que vem sido muito abordada, principalmente nesses últimos anos, em congressos, em cultos, e muitos usam o livro do profeta Joel também, no capítulo 2, versículo 28, para falar sobre, mas muita coisa que a gente precisa bater nessa tecla é que não existe um avivamento sem antes um arrependimento. Eita glória! E é isso que é falado em poucos versículos antes do versículo sobre o avivamento. E o arrependimento é a chave para a mudança de vida. Quando nós se arrependermos, Jesus ele tem poder para curar nossos pecados e nossas feridas. Amém. E se nós escolhemos viver da maneira que Ele nos chamou, com certeza seremos abençoados e usados para abençoar a vida de outras pessoas também. Tem outros também versículos que falam sobre o arrependimento, que também se encontra ali em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz: Agora arrependam-se e voltem-se para o Senhor, teu Deus, para que seus pecados sejam apagados. Para nossos pecados serem apagados e sermos uma nova criatura, primeiro temos que nos arrepender. Antes de tudo, é arrependimento. Quando você aceita Jesus Cristo, você chora, você se lamenta ali você está se arrependendo de todos os seus pecados. E Jesus ali está te dando uma nova chance. Sem arrependimento não há perdão. E sem perdão também não há como se aproximar de Deus. Ou seja, se você não libera perdão, Deus também não vai te abençoar, Deus também não vai permitir que você seja próximo dele. E em João, capítulo 1, versículo 9, também diz assim: Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também mais um versículo que bate nessa tecla. Quando estamos verdadeiramente arrependidos, Deus nos perdoa e limpa todo o nosso coração e nos purifica de todo pecado. Agora, para isso é necessário um arrependimento genuíno e puro, porque não adianta nada você sair daqui e fazer algo de errado, qualquer coisa que seja, por mais simples que seja, e falar: mas Deus perdoa mesmo. Deus ele pode ser tudo, mas ele não é bobo. Não existe como você enganar aquele que criou você, aquele que criou o mundo, que criou todo esse universo. Não existe chances, não existe como. A gente não consegue enganar a ninguém. Quem dirá a Deus, que é todo-poderoso, santo, e criou os céus e a terra. Em Atos também, capítulo 2, versículo 3, e Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender e cada um de vocês deve ser batizado tô nervoso. Em Atos 2, 38, Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender e cada um de vocês devem ser batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Então receberem a dádiva do Espírito Santo.
nós só recebemos o Espírito Santo quando nos arrependemos. E quando nós já temos o Espírito Santo e fazemos algo de errado também, quando você sente aquele sentimento, não era para mim estar aqui fazendo isso, não era para mim estar nessa presença dessas pessoas, não era para mim estar cometendo esse pecado. Na verdade, não é a sua consciência, sim é Jesus que está batendo na porta, dizendo, te dando mais uma chance, falando, você não merece estar aqui. Eita, glória! Você não pertence a esse lugar, você não pertence a essa roda de amigos. E Jesus, nos perdoa, Deus perdoa quem se arrepende e dá uma bênção especial, que é o Espírito Santo. Quando nos arrependemos e somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro dos nossos corações, ele nos guia e ensina a viver para Deus. Quando recebemos o Espírito Santo acontece o que eu acabei de falar, que muitas vezes acabamos pecando, acabamos entrando em círculos de amizade que Jesus não quer que nós esteja. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos faz nos arrepender. E assim, para que a gente não volte mais. E a cada dia a gente venha nos santificar. Obviamente, a gente nunca vai ser santo, assim como Jesus, porque só Ele é santo, só Ele é rei. Mas a cada dia temos que buscar a santidade. Oh, glória! A cada dia, principalmente nos dias que vivemos, que são dias trabalhosos, que são os finais do tempo. Ontem mesmo a gente estava ali no ensaio do Primícias, o nosso líder Valdecir, ele pegou nessa tecla e começou a falar de tudo que está acontecendo, e a gente tem que estar cada vez mais firme na palavra, a gente tem que estar sempre firmes na rocha, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque realmente o futuro não nos pertence. E muitas vezes a gente pode estar aqui e sair aí fora e ter um infarto e acaba morrendo. Você está salvo, você não está salvo. Por isso que sempre temos que nos arrepender de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, e deixar isso para trás, porque eis que tudo se fez novo, Jesus disse. Então nós precisamos cada vez mais buscar a face de Deus, porque esses dias que estamos vivendo são dias trabalhosos. E também Jesus disse assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. A cada dia que passa, os sinais estão mais presentes. No Avivador também eu acabei falando sobre todos esses sinais aí que estão ocorrendo, e o único sinal que falta é o surgimento do anticristo, que eu creio que esteja muito próximo. E a gente está muito desligado. A igreja tem uns que parecem, os membros parecem, tem uns que parecem com a igreja, infelizmente estão parecendo com a igreja de Sales, que muitos estão vivos aparentemente, mas espiritualmente por dentro estão mortos. Isso, infelizmente, vem algo que vem tomando os nossos dias, que as pessoas vêm se desligando cada vez mais. Isso é muito triste, porque a gente tem que estar cada vez mais atentos. Os sinais estão por todas as partes, só não percebe quem não quer. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba escondendo isso. A gente acaba não querendo ver, mas isso é muito claro e evidente. Tudo o que está acontecendo, guerras, fomes, terremotos, maremotos, incêndios. Recentemente tivemos o desastre ali no Havaí, que acabou levando uma cidade inteira. E mais cedo, antes mesmo de eu estar vindo aqui, tinha um irmão que estava lá no Havaí, e ele filmou o incêndio inteiro, pegou naquela cidade, mas tinha uma igreja no centro daquela cidade que estava intacta. Eita, glória! Deus, ele salva os seus. Por isso que você tem que estar sempre firme. O reino do reino de Deus se aproxima, e só quem é salvo poderá entrar lá. E para Jesus abrir a porta da eternidade, primeiro você tem que se arrepender. O arrependimento é a chave para você ter uma vida com Deus e para você entrar no reino dos céus. Sem isso, você nunca terá o verdadeiro amor. Porque se você não libera amor, se você não se arrepende de tudo de mal que você fez, não tem como Deus te amar. Muita gente usa a justificativa que todos nós somos filhos. Inclusive tem aí, o Valdecir também acabou falando ontem sobre uma Bíblia que querem fazer, que estão querendo, a Bíblia inclusiva, que também eles querem falar isso, que todos somos filhos, mas em João também é dito que
que nem todos são filhos, que aqueles que realmente aceitam a Jesus de coração, corpo e alma, aqueles sim são filhos de Deus e podem ser reconhecidos como filhos. E depois que a gente se arrepende, essa é a chave para o avivamento. Agora eu quero ler também em Joel capítulo 2, versículo 28. E então depois que tiver feito todas essas coisas, aí eu derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visão. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre todos os servos e servas. Algo que a gente precisa estar liberando é o arrependimento, é o amor, é o perdão. Por picuinhas, às vezes, que acontece, a gente pode acabar perdendo nossa salvação, pode estar interrompendo, às vezes, o crescimento espiritual da igreja, dos nossos irmãos, por, às vezes, muitas picuinhas que a gente não quer perdoar. Mas o cristão, ele deve ser um mini Cristo. A gente tem que imitar a Cristo. A gente tem que liberar o perdão, a gente tem que se arrepender, porque só assim a gente pode gerar o avivamento. E assim que a nossa geração será avivada. Essa geração que clama por um avivamento, essa geração que fala sobre um avivamento, mas às vezes a gente acaba esquecendo do principal propósito, que é o arrependimento. E eu creio também que Deus realmente irá avivar, mas somente quando a gente perceber que a gente precisa de um arrependimento, porque muitas vezes estamos na igreja, estamos ali contribuindo ali na igreja, estamos participando, mas às vezes acabamos por coisas pequenas, pecados pequenos que pode-se dizer que é normais hoje em dia, às vezes acabamos por impedir esse avivamento. Não é esse avivamento também de giro, de rodopiar, não é esse giro de movimento, vamos dizer assim, e sim um avivamento que a gente possa transformar a vida de outras pessoas através das nossas, sendo exemplos. Primeiro a gente tem que transformar nossos corações e nos avivar, nos reavivarmos, para daí sim avivar a vida de outras pessoas. É assim que funciona um avivamento. É como se fosse, vou usar o termo, uma doença que vai se espalhando de pessoa para pessoa, mas nesse caso, obviamente, não é algo ruim, sim algo tremendo e maravilhoso, que a gente vai passando de pessoa para pessoa, e cada um vai se arrependendo, e cada um vai se avivando, e sendo salvo, e sendo batizado com o Espírito Santo. Muitos hoje estão na igreja e infelizmente estão escondendo até pecados que impedem que esse avivamento venha a ocorrer. E o arrependimento principalmente é a principal chave que a gente precisa para esse avivamento. Sem ele não vamos conseguir ter esse avivamento. Muitos jovens também falam que estamos na geração errada porque não bebemos, porque não fumamos. Estamos na geração errada porque valorizamos os princípios cristãos. E na verdade não, na verdade a gente veio para avivar uma geração. Mas primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Será que estamos com as nossas vestes limpas para daí sim espalhar o avivamento e pregar a palavra de Deus? Será que estamos conectados com o Espírito Santo? Primeiro a gente tem que fazer esse autoanálise. E a gente tem que se autoavaliar cada dia que passa para sabermos se estamos com Deus, se não estamos verdadeiramente. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja somente por medo de ir para o inferno, não estão ali por amor verdadeiro e genuíno a Deus. E isso impede o crescimento espiritual na vida de cada um. E a chave para isso é o arrependimento, é o perdão. E só assim poderemos desfrutar desse avivamento e pregar a palavra e alcançar vidas através do evangelismo, através dos louvores, através dos congressos, através das lives, dos programas. E é assim que funciona. A cada dia mais temos que estar nos santificando. Inclusive foi um tema que Deus colocou no meu coração, só que não vai dar para mim estar falando agora, eu vou guardar para hoje à noite. E que é a santidade, porque nós temos que estar com nossas vestes limpas. O pregador Júnior Trovão fala em uma dessas pregações que muitos às vezes estão na frente dos homens na igreja, estão vestidos, mas na frente de Deus estão nus, e suas vestes estão sujas. E a gente só precisa
nos arrepender Eita, verdadeiramente, glória! para que essas vestes venham se limpar, e para que naquele dia a gente possa ir com o Senhor, para que naquele dia a gente possa estar preparado, e também preparado para pregar o evangelho a toda criatura. Com as nossas vestes sujas não tem como a gente evangelizar, não tem autoridade para evangelizar e profetizar na vida de outras pessoas. E é isso que a gente precisamos fazer. A gente precisa estar com um relacionamento sério com Deus, com o Espírito Santo, porque muitas vezes com coisas simples que fazemos acabamos expulsando o Espírito Santo por ações simples. Eu não vou orar agora, eu vou assistir isso, eu vou jogar videogame. Tudo bem, são coisas que obviamente a gente faz, por ser jovem, a gente faz. A gente não vai perder nossa juventude por isso, mas a gente também tem que ter o nosso tempo com o Espírito Santo. A gente tem que ter a nossa devoção. Jesus, ele quer o que tem de melhor na gente, ele quer o nosso melhor sacrifício que a gente tem que dar, o nosso melhor culto. E a gente não pode deixar as coisas de Deus para depois, porque se você coloca algo acima de Deus, isso já é considerado idolatria. Idolatria também não é somente adorar uma estátua, construir uma estátua de ouro de 2 metros e adorá-la. Sim, você também, se você estiver colocando qualquer coisa acima do teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, isso já passa a ser idolatria. Você acaba perdendo sua salvação por nada, por coisas pequenas. Por isso que temos que nos arrepender verdadeiramente de coração, para que assim possamos ser salvos e assim possamos influenciar na vida de outras pessoas. A gente tem que ter um relacionamento puro e influenciar a vida de outras pessoas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz que: eis que cedo venho, guarde a tua coroa guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Mas o que estamos guardando hoje em dia? O que estamos guardando em nossos corações? Estamos guardando a palavra, estamos guardando o nosso relacionamento com Deus, estamos guardando os nossos frutos do Espírito, ou a gente está guardando coisas ruins para nós? Porque para entrar no céu, tem até o hino que diz: no céu não entra pecado, no céu não entra bagagem. Para entrar no céu a gente tem que entrar pela porta estreita. Eita, a porta glória! é estreita porque não dá para levar mala, não dá para levar fama, não dá para levar dinheiro, não dá para levar as coisas que você tem nesse mundo. Nada importa. A única coisa que importa é a tua adoração e o que você faz para adorar a Deus. O que teu coração vem fazendo, o que você vem fazendo para adorar a Deus e influenciar a vida de outras pessoas. Esses dias eu estava assistindo o programa ali da Laísa, e um amigo meu, que ele também é da igreja, da minha sala, ele me convidou para fazer um devocional lá na hora do intervalo. Só que infelizmente ele não pôde ir, porque eu não lembro o motivo que ele disse, mas ele não conseguiu ir no dia. Mas ali eu já estava preparado também. É assim que a gente tem que... Ele me pediu para pregar a palavra ali. E eu ia, realmente, eu já estava preparado, eu fui com a palavra preparada, eu fui com a Bíblia. E é assim que temos que estar preparados. Assim como surgem oportunidades de repente. O José também me chamou de repente. Eu estava ali no bebedouro tomando água e na Santa Ceia o José apareceu com convite. Assim mesmo, ontem, quando eu estava ali no colégio, no meio da aula, eu recebo uma mensagem do jovem Wallace, me chamando para estar ministrando hoje também na oração dos jovens. E a gente tem que estar preparado para tudo que vier na nossa vida, seja elas coisas boas ou ruins. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria fazer uma oração para as pessoas que estão assistindo. Caso você queira aceitar Jesus, ou você quer ter um novo relacionamento com Deus, e se essa palavra alcançou teu coração e você se arrepende dos seus pecados, que você possa mandar uma mensagem para nós possamos estar orando. E isso é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glórias a Deus. Então daqui a pouquinho o Davi vai estar orando, né? Palavra poderosa, irmãos, né? Deixa eu ver